Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. E aí? Ai, meu Deus do céu, esse Vasco. Que partida triste que foi na última quinta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira. E olha, eu estava lá, em loco, eu e o Flávio Dias. Tenho bastante resenha desse jogo e com o auxílio aqui da minha prancheta, vou trazer para você algumas coisas que eu vi nesse jogo aí que são primárias no futebol. E nem o primário essa equipe está conseguindo resolver. Já vou pedir para você, enquanto toca a guitarrinha, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Se liga aí! E aí, torcedor vascaíno? Tudo certo? Não muito, né? Depois do jogo da última quinta-feira contra a equipe do Coritiba, a gente tem muita coisa para falar aqui nesse Faísca Tá On. E olha, torcedor, eu tive a oportunidade de estar no Couto Pereira, eu e o Flávio Dias, fazendo essa transmissão, e eu fiquei muito preocupado com o que eu vi no Couto Pereira. O time do Vasco tem problemas crônicos. É muito fácil de você identificar esses problemas do Vasco. E assim, de um lado, um Barbieri que está tendo dificuldade de fazer essa equipe jogar, e no outro lado, um Vasco que tem um elenco bem abaixo daquilo que a gente imagina para uma equipe que, segundo o Abel Braga, que eu respeito demais, o vascaíno não iria mais sofrer. O que a gente está percebendo nesse início de brasileiro é que o Vasco hoje está na 14ª colocação, flertando com a zona ali de baixo. Claro que é muito cedo, claro que tem muita coisa para rolar. Agora, na quinta-feira no Couto Pereira, o torcedor que foi lá sofreu. O torcedor que foi em São Januário contra o Bahia sofreu. Eu entendo que o sofrimento no futebol, existem episódios que vão acontecer. Pode ser a melhor equipe, pode ser a equipe mais bem treinada. Ninguém vence todos os jogos. Tem um ou outro jogo que o torcedor acaba sofrendo. Só que esse sofrimento do Vasco que a gente está vendo pelo futebol apresentado, eu estou com muito medo que será um sofrimento recorrente. E a gente pode observar a primeira premissa. O time do Barbieri é uma equipe que está muito espaçada, mas muito espaçada mesmo. O Barbieri tentou no jogo contra o Coritiba, por exemplo, até vou pegar a prancheta aqui para mostrar para vocês alguns pontos desse jogo da última quarta-feira para tentar ilustrar aqui. Ele, em diversas oportunidades, os dois zagueiros do Vasco se colocavam aqui e, por exemplo, o Rodrigo estava aqui. Quando o Vasco tinha essa posse de bola entre os dois zagueiros ou então com os laterais, o Rodrigo pulava uma casinha e o Jair descia aqui. E essa movimentação aconteceu muito no primeiro tempo. Com a saída do Rodrigo no intervalo, o Jair acabou virando esse terceiro zagueiro, entre aspas. Eu não gosto de chamar de terceiro zagueiro, porque terceiro zagueiro é quando você está defendendo. E o Jair entrava aqui, era na construção das jogadas. Então, esse expediente utilizado com o Jair por aqui parece ser o mais correto para ele na equipe do Vasco. Talvez uma das melhores partidas que o Jair fez com a camisa do Vasco. O jogo do Barbieri, o jogo de posição, ele trabalha muito da bola ir ao encontro do jogador e trabalha muito a troca de corredores. Por exemplo, se a jogada inicia nessa faixa de campo aqui, a ideia sempre é ter alguém aqui do lado de cá, que você vai tocando bola aqui, você acaba atraindo o adversário para cá e você faz essa inversão. O Jair, no jogo da última quinta-feira, de 8 inversões que ele fez de um lado para o outro, ele acertou as 8. Ou seja, é um ótimo parâmetro para um jogador que precisa iniciar a jogada. Agora, quando o Jair vinha no meio dos zagueiros aqui e o Rodrigo se apresentava aqui, nada acontecia. Por quê? Porque o Rodrigo tem muita dificuldade de iniciar a jogada. O Rodrigo, com a bola no pé, ele acaba criando pouco volume de jogo. E, por exemplo, quando o Léo pegava a bola aqui, ou o Robson aqui, e o Rodrigo se apresentava nessa zona aqui, que é muito importante, que é saber trabalhar entre linhas, quando o adversário está com 2 linhas de 4, por exemplo, e coloca 2 atacantes, saber trabalhar entre linhas nesse espaço aqui é muito importante. E quando o Jair descia aqui
que o Rodrigo vinha trabalhar nesse espaço, acabava não acontecendo nada, porque o Rodrigo não tem essa característica, então ele ficava sem função. Aí quando o Vasco perdia a bola, o Rodrigo voltava para tentar aqui ajudar no sistema defensivo. Só que é muito pouco você ter um jogador no meio de campo, onde tudo acontece, onde o jogo se desenvolve, apenas para destruir. Então assim, o Barbieri vai precisar modificar isso aí. E agora ainda tem o Andrei, que não jogou absolutamente nada na última quinta-feira, vai se apresentar à seleção brasileira. O Marlon Gomes não está mais. E agora, quem que vai jogar ao lado do Jair ali para poder dar essa sustentação? Será que vem o Barros, que jogou 2, 3 minutos na última quinta-feira, desde o início? Ou será que ele vem com o Galarza, que vem sendo aí a primeira opção sempre do Barbieri para entrar? Particularmente, o Galarza tem tanta dificuldade quanto o Rodrigo na construção. Então, eu não sei como que o Barbieri vai fazer para montar essa equipe. Eu colocaria o Barros, sem problema algum. Eu colocaria o Barros ali para jogar, para tentar encorpar um pouco mais esse meio de campo do Vasco, porque o Barros tem mais qualidade com a bola no pé do que o Rodrigo e o Galarza. Quem não lembra da bola que o Barros acabou colocando para o Alex Teixeira quando o jogador Adrielson do Botafogo foi expulso no jogo do Campeonato Carioca? É de um volante que tem muita qualidade. Agora, tem alguns lances dessa equipe do Vasco que são lances de treinamento, mas são lances de dificuldade dos jogadores que estão dentro de campo. Eu vou trazer aqui para você, a grosso modo agora, 2 lances que me chamaram muita atenção. O primeiro, torcedor, foi o seguinte: tinha uma falta favorável à equipe do Vasco. Aqui, a bola, o Pumita colocou na área. Aqui 2 jogadores do Vasco na sobra, um atacante do Curitiba, ok? E aqui naquele posicionamento, aquela linha que os jogadores fazem na bola parada, quando a bola vem do cruzamento daqui. O Pumita cobra o cruzamento e alguém resvala essa bola e ela vem aqui. O Piton, que está aqui na lateral esquerda, vem receber essa bola aqui. Um jogador do Curitiba veio na marcação, o outro jogador do Curitiba veio para cá para fazer a dobra. Nenhum jogador do Vasco, num raio daqui, do bico da área aqui até aqui, todo esse raio aqui de uma circunferência aí, sei lá, de 15, 20 metros, nenhum jogador do Vasco veio socorrer o Piton. Aí eu fico imaginando o que o Piton ia fazer com 2 jogadores aqui, sendo que ele não tinha ninguém para trabalhar aqui, porque era uma bola muito perigosa para roubar e o Curitiba vir de frente no contra-ataque parar na cara do gol. Então assim, esse discernimento não é jogada treinada. Todo mundo sabe no futebol que você precisa dar apoio pro jogador que tem a bola. Então a partir da hora que o Piton correu aqui, qual o problema de vir 1 ou 2 jogadores do Vasco para socorrer, para salvar o amiguinho? Mas ninguém salva. O Vasco joga com buracos dentro de campo. Eu tô falando de um lance de bola parada aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para colocar na tela, uma bola estava com um bambu aqui na linha defensiva. E outro lance que me chamou muita atenção foi o seguinte: a zaga do Curitiba estava aqui, os 4 jogadores aqui do Curitiba, e daí estavam aqui Pedro Raul, Peck e Alex Teixeira. E o Vasco foi trabalhando a bola, até que ela chegou aqui no Léo Jardim, pro Léo Jardim dar um chutão nessa bola. Quando a bola foi recuada pro Léo Jardim dar um chutão, a zaga do Curitiba, obviamente, o que fez? Os 3 atacantes do Vasco aqui, ela adiantou, porque viria um chutão para frente. Os 3 jogadores do Vasco da frente ficaram impedidos num chutão do goleiro. Mas será que é tão difícil perceber que a partir da hora que o goleiro vai quebrar, essa zaga vai adiantar e você precisa caminhar junto com essa zaga aqui para não ficar impedido? Será que é tão difícil um jogador do meio, a partir da hora que vê que o goleiro vai quebrar e essa zaga está saindo, vir em projeção para, quem sabe, pegar essa bola aqui na frente? Como foi o lance do Peck contra o Palmeiras? Lembra que veio uma quebrada do goleiro do Vasco contra o Fluminense, que o Felipe Melo ficou no meio do caminho, o Peck parou na cara do gol? Será que não dá para ninguém aqui fazer essa leitura e não ficarem aqui 3 jogadores impedidos? Então agora eu até vou pedir para colocar na tela aí, por favor. Olha esse lance aí agora, torcedor. A bola no pé do Robson Bambu. Olha a distância que estão os jogadores do Vasco para ele poder dar um passe. E olha que é o perigo que é você errar um passe desse pegando o Curitiba de frente e os jogadores do Vasco todo de costa pro lance. Como que o Vasco nesse tipo de jogada tá tão longe um do outro? Sendo que o futebol hoje é do jogo apoiado, é do pé em pé, é do jogo de você poder ter várias opções de passe. Hoje o Vasco é uma equipe que joga muito, muito espaçado. Então, torcedor, dentro de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, existem 2 preocupações paralelas. Primeiro, o trabalho do Barbieri, que precisa melhorar muito. A gente vê que a equipe do Vasco está jogando bem abaixo daquilo que a gente imaginava. E também as peças. O que o Barbieri tem à disposição hoje no seu banco é muito pouco para aquilo que a gente imagina.
deixando claro que cada vez vai ficando mais nítido. Figueiredo, o Eric Marcos hoje é mais jogador, está mais pronto. Para aquilo que é o posicionamento de um extrema que precisa ter ponta, precisa ter drible, o que o Eric Marcos fez em 15 minutos, o Figueiredo não fez o ano todo. E não só pelo gol, pelo aquilo que ele apresentou. O Galarça continua sendo a primeira opção sempre que o Barbieri precisa mudar a situação do jogo. E olha, quem esteve no Couto Pereira sabe. Quando o sistema de alto-falante anunciou o Galarça para entrar na última quinta-feira, a torcida do Coxa vibrou. Ele que era o jogador do Coxa. Por aí, torcedor, você pode tirar em que momento que o Barbieri pode olhar para esse banco também e fazer várias alterações para mudar. O único do banco que já merece ser titular e não é de agora, é um bom tempo, é o Morediano. Não tem como esse jogador ser banco da equipe do Vasco. Ele entra, ele dá ritmo, ele arrasta, ele tem drible, não pode. Arruma um jeito. Ah, ele é o reserva do PEC. O treinador bom é aquele que consegue mexer as peças no tabuleiro para que 2 jogadores com qualidade acima dos demais possam ser titulares. Como o Barbieri vai ajeitar isso? Talvez trazer o Orediano um pouco mais para dentro, ou então o PEC, inverter o PEC um pouco de lado às vezes, enfim, tem que dar um jeito. O que não dá é para morrer com o Coringa no bolso. Valeu, torcedor. Prazer conversar com você aqui. Amanhã estaremos aqui no pré-jogo de Vasco e Santos, mais um jogo decisivo que o Vasco vai enfrentar agora nesse início, precisa vencer e a gente vai estar aqui. E você agora, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínas. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!